Olá! Este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem? Muito bom ter você aqui com a gente para mais um podcast da FABAPAR, podcast Praxis, trazendo para você um pouquinho da vivência do evangelho, do cristianismo, traduzindo um pouquinho aquele conteúdo, aquilo que nós temos vivido de crescimento e de estudo. E hoje nosso tema é capelania. Sim, vamos conversar um pouquinho sobre capelania e vamos entender um pouquinho o que significa o mundo da capelania. E para nós conversarmos sobre isso, antes, né? Eu sempre esqueço todo o podcast. Esse aqui que tá falando com vocês é o Thiago, tá bom? Que tá caminhando com vocês aí, moderando os nossos papos, mas não é sobre mim que estamos aqui hoje, mas as duas convidadas muito especiais junto com a gente, é que vocês perdem, porque vocês só pegam a parte editada no final. Mas a gente sempre gasta um tempo aqui batendo papo antes, e assim, se for rolar o que a gente conversou tudo aqui, a interação, a amizade, nós três de alguma forma nos conhecemos e não sabíamos muito como enfim, elas vão falar um pouquinho disso, mas vai ser algo muito legal, tá bom? Então tá com a gente? Tá com a gente a Karine, sou capelã, coordenadora de capelania do Colégio Erasto Gärtner. Agradeço muito o convite de participar desse momento tão especial que é falar sobre capelania. Sou também mãe, esposa, gosto muito de música, gosto muito de leitura, sou aluna do mestrado na área da educação, tenho várias paixões além da capelania, né, que é o ensino bíblico. A faculdade que você faz mestrado, qual que é? É a FABAPAR, Thiago, é nossa amiga FABAPAR. Fiz também após, né, aí com vocês, e tem sido uma experiência muito, muito boa estudar com esse time super especial da FABAPAR. Também tá com a gente? Olá, muito bom estar aqui. Obrigada, Thiago, pelo convite, a todos da FABAPAR e os amigos que nos ouvem. Eu sou a Cristiane da Costa Lima, capelã hospitalar em parceria com a Convenção Batista Paranaense, e sou teóloga formada, aluna da casa da FABAPAR, também tenho a pós-graduação em capelania e aconselhamento, fiz o curso de extensão em capelania hospitalar que a FABAPAR também disponibiliza e sou mestranda. Então, para mim é uma honra participar, acredito que será uma ótima oportunidade de conversa falando sobre um assunto que eu amo, que é a capelania hospitalar. Se eu tivesse que fazer um paralelo com outros assuntos que a gente conversa, enfim, no ambiente cristão, eu sinto que ao falarmos de capelania é um assunto menos falado. Sabe aquelas velhas perguntas? O seu pastor ultimamente pregou sobre tal assunto na sua igreja? Então, não sei se eu estou errado, me corrijam, mas capelania é um assunto que não é muito vivido dentro do cristianismo, a não ser quando a gente precisa, né? Quando tem alguém assim, não, vamos falar com um capelão ou com uma capelã que pode nos ajudar, né? Então, nesse ambiente é comum receber aquela mensagenzinha no telefone: você conhece um capelão, um capelão ou uma capelã de tal lugar? E a gente indica. Como que vocês foram parar nesse mundo da capelania? Qual a história de vocês com a capelania? Primeiro, eu acredito, sabe, Thiago, que quando nós falamos de capelania hospitalar e na relação com a igreja, é um aproximar igreja dos hospitais, porque quando pesquisamos a história dos hospitais, nós vemos que os hospitais, como temos hoje, ele se originou e tem este formato, este modelo a partir do cristianismo, né? São princípios da Bíblia Sagrada, de olhar o próximo, do cuidado, que ele dá, então, força a essa vertente e a esse cuidado dos hospitais. Então, quando pensamos na capelania, a partir aí de suas atividades, né? Ela representa o cristianismo nos diversos setores da nossa sociedade. Então, podemos dizer que o capelão
Ele é um representante de Deus, alguém que representa o Evangelho, representa a palavra de Deus, e é o Senhor Jesus ali nos usando como instrumento abençoador, indo em direção ao próximo nessa tarefa de cuidado. Eu ia complementar ainda, né, a ideia da igreja abraçar a capelania. Eu acho que a gente deveria falar muito mais sobre isso. Eu vejo, assim, especificamente na minha área da capelania escolar, uma necessidade da igreja abraçar essa forma de missão, como fazer missão urbana. Então eu vejo a igreja fica ali tentando criar estratégias para fazer o evangelismo na cidade, e eu entendo que a capelania escolar ela tá de graça para nós. A igreja precisaria enxergá-la, né, um pouco mais, os pastores líderes, como uma forma de falar de Jesus, sejam nas escolas confessionais, escolas seculares. A oportunidade é gigantesca de anunciar o amor de Jesus por meio da capelania escolar. A partir daquilo que vocês vivem hoje como capelania, né, e da história de vida de vocês, que vocês podem compartilhar um pouquinho também do relacionamento com a capelania, que leitura que vocês fazem hoje do cenário da capelania? Vamos falar talvez do Brasil, que é algo mais próximo a gente, né? Ou a opinião de vocês mesmo, né? Estamos vivendo um bom momento em relação à capelania? Um mau momento? A capelania, ela é bem feita hoje em dia no Brasil? Ou é mal feita hoje no Brasil? Qual a leitura de vocês sobre isso? Eu acredito que a gente está avançando, principalmente conversando, né, no curso de mestrado aí da FABAPAR, com colegas que estão trabalhando nessa área. Eu vejo que existe sim muitos movimentos acontecendo no sentido de falar sobre a capelania, falar sobre a necessidade. Inclusive uma colega minha, vou citar até um nome, Márcia, beijo para você. A Márcia, no Mato Grosso, ela faz um trabalho muito legal. Ela conseguiu uma brecha na lei, onde ela tem implementado a capelania escolar em escolas seculares, e tem tido resultados lindos, oferecendo ajuda aos seus alunos, aos seus professores, não numa forma de fazer proselitismo, porque essa não é a ideia da capelania, jamais, né? Você se coloca como uma pessoa do lado do sofredor, você está como uma pessoa sem interesses, né? Você chega livre de interesses, você está lá porque você ama aquela pessoa. E ela tem nos relatado como essa forma, né? Como chegando dessa maneira, ela tem, na cidade dela, tem conseguido resultados assim muito legais. Quando nós pensamos na ideia da capelania hospitalar, partindo, né, que se trata de uma assistência espiritual prestada aos doentes em internamento e todos aqueles que estão neste ambiente, ou seja, profissionais da área da saúde, os próprios acompanhantes ou familiares do enfermo. Então, nós precisamos pensar neste contexto, nesse cenário, e como este capelão ou esta pessoa visitadora estará ali se portando, porque eu identifico, Tiago, que no passado, quando nós olhávamos a capelania hospitalar, nós evidenciávamos apenas as solicitações de demanda. Então, por exemplo, tem um enfermo na minha igreja, esta pessoa ali, ela precisa de uma visita, e o pastor da igreja local, ou um presbítero, ou alguém da igreja, né, um diácono, irá fazer essa visita. Então, ela vai fazer essa visita específica. Quando nós trabalhamos como parte de uma equipe dentro dos hospitais, nós temos ali um acesso para fazer visitas e sermos reconhecidos por esta instituição. Então, hoje eu faço visitas, né, faço parte de equipes de pastorais e capelanias em 3 grandes hospitais de Curitiba e região, e tudo isso faz com que nós possamos elaborar um trabalho e prestar um serviço, então, continuado de assistência espiritual dentro dos hospitais. Então, é muito importante que a pessoa identifique primeiramente um dom, que eu creio que a capelania, né, o dom da misericórdia em movimento, é algo que eu falo muito sobre isso, e neste dom da misericórdia em movimento, nós compartilhamos ali o amor de Deus, que é um amor que Ele coloca no nosso coração, e é este amor que nos move. Interessante o que você falou, Cristiane, sobre essa mudança da capelania ter uma atitude passiva, né? O apagar o incêndio, o esperar ser requisitado, né? Pô, o ruim de
de ter vivido um pouquinho de capelania também, é a vontade de contar algumas coisas, né? Mas a gente tem essa figura do capelão, a figura do capelão, de aquela pessoa que está esperando a disposição e alguém vir atrás pedir algo, né? Mas essa ideia da capelania ativa, no sentido de agora nós como capelões podemos fazer algo, planejar algo, irmos na direção do sofredor e não esperar o sofredor vir, né? Pensando já nessa prática da capelania, para a gente entender um pouquinho melhor, como que a gente pode definir a capelania em si? O que é a prática da capelania? E interessante, né? Temos duas vertentes aqui, a capelania escolar e a capelania hospitalar. Como trabalhar essas definições? O que de fato é um capelão ou uma capelã, né? É interessante você colocar, né, a ideia do ir ao invés de esperar, né? E eu acho que isso é capelania. Capelania é ir ao invés de esperar, é agir, né? E algumas frentes, quando me perguntam o que é capelania, né? A gente tem um vasto material sobre capelania escolar, mas eu gosto de resumir em 3 frentes, assim, bem rapidamente falando para vocês. Primeiro é acompanhar pessoas em situações difíceis, seja ela de luto, alguma crise emocional. Com adolescentes, a gente, principalmente pós-pandemia, tem acolhido muitos alunos, né, em situação de síndrome do pânico, depressão. É muito triste, assim, nessas 2, 3 primeiras semanas de aula, o tanto de alunos que nós fomos ao encontro, porque eles dão sinais, né? Eles não precisam vir, eles dão sinais e nós vamos ao encontro. Então, acompanhar pessoas, né, ou ir a velórios, ir a hospitais, a capelania escolar também faz isso, né, quando o aluno ou a família está numa situação complicada. Eu já fui em hospital psiquiátrico, nós vamos aonde nós precisamos estar, né. Acho que a segunda coisa é preservar a verdade bíblica. Então, o capelão ele tem a responsabilidade de olhar para o mundo, olhar as tendências, as filosofias que estão entrando, né, dentro da escola e ter uma luzinha sempre acesa, né, cuidando para que a verdade original não se perca, né? Então, o capelão tem essa necessidade de estar muito vinculado com a teologia, estar atualizado, né, com as tendências, com a linguagem, mas sem perder a essência da escritura. E a terceira coisa é o envolvimento com o ensino religioso propriamente dito. E isso pode se dar através de sala de aula, através de projetos sociais, através de devocionais, de palestras, curso para pais, grupos de oração, e aí eu poderia fazer uma lista enorme, porque a capelania ela é criativa. Então, é muito interessante que você não precisa ficar engessado quando você fala em ensino bíblico dentro de capelania. Você pode criar. Esse ano, nós estamos tendo que criar, por exemplo, agora a ideia é fazer grupo de apoio. Vamos fazer grupo de apoio online para alunos? Vamos, eles estão desesperados. É uma coisa que nunca foi feita em 80 anos na escola onde eu trabalho. Mas nós temos a oportunidade, né? Então, 3 frentes seriam essas de atuação na capelania escolar. Quando a Karine fala para a gente aqui sobre preservar verdades bíblicas, tudo isso é a base que nós utilizamos, é a palavra de Deus. Talvez você pense, mas eu vou visitar alguém e vou falar para essa pessoa o quê? Primeiro, eu acredito que nós escutamos muito o Espírito Santo de Deus, né? Então, nós escutamos a pessoa, o enfermo, escutamos e fazemos a leitura da situação que está ao nosso redor. Então, nós somos chamados a termos ali o presente da presença, né? Estar presente. Então, nós estamos presente, nós escutamos, nós deixamos ali textos baseados na palavra de Deus, a escritura sagrada, esse é o fundamento do aconselhamento. Então, na capelania hospitalar, nós utilizamos o aconselhamento pastoral, onde, através da palavra de Deus, nós deixamos palavras de conforto, fortalecimento da fé, esperança de cura, esperança de vida eterna, e também nós utilizamos a oração. Então, nas visitas do capelão, a oração ela é o fundamento aí das nossas visitas, e com certeza a palavra de Deus é aquilo que preenche, né, que traz a paz, que traz o conforto para que a gente possa aí estar acolhendo, não baseado naquilo que é minha opinião ou o que eu penso, mas naquilo que a palavra de Deus ela pensa e ela traz para os nossos corações.
Isso mesmo. Tem um livro, Cris, muito interessante, que eu não estou lembrando do autor, mas na área de capelania escolar, você falou muito de escutar, o título do livro é A Pedagogia da Cadeira. Então, o capelão é aquele que senta e ouve, né? É uma pedagogia, um jeito de ensinar ouvindo, bem interessante. E com certeza, biblicamente, a capelania, ela é totalmente fundamentada, principalmente se a gente olhar a vida de Jesus, né? O que a capelania faz? Ela proclama Jesus, mas ela ama como Jesus, ela serve como Jesus, ela anda com a pessoa como Jesus andava e ela ouve a pessoa e ela ensina a pessoa. Então, a capelania, ela tem total respaldo bíblico, porque ela imita o que Jesus fazia no dia a dia, né? Teve um dia, em uma das minhas visitas, que o pai de um familiar, de uma criança, né, me perguntou: mas Cris, me conta, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? E ali eu pude compartilhar para aquele pai. Eu falei: olha, eu estou aqui porque Deus colocou o amor dele no meu coração e é este amor que me move. Por isso que eu faço aqui com vocês, lembrança do texto de Romanos 12, 7 e 8, que fala: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Porque uma das coisas, sabe, Karine, que me perguntam é: como você aguenta? E eu digo, é o dom de Deus. Deus nos dá o dom, o Senhor nos capacita, Ele nos move, e em muitas situações que muitas vezes os nossos corações também ficam aflitos, Ele nos dá sabedoria e condição de seguirmos em frente e de abraçarmos. São abraços que abraçam, né? São vidas que transformam, e o nosso desejo é realmente compartilhar o amor de Deus. Muitas vezes é em silêncio, mas é estando presente do lado daqueles que estão sofrendo. Vocês também vivem a crise do ministério pastoral, né? Quando você está num lugar assim e daí você fala, a pessoa, o que você faz? Eu sou pastor. Aí a pessoa sempre, normalmente as pessoas respondem, mas você é só pastor ou você faz alguma outra coisa? Eles falam isso para vocês também? O que é só capelã? Você é só capelã ou você trabalha também, faz alguma outra coisa? Então, Tiago, olha só a minha história. Então, a minha primeira formação é ciências contábeis, né? Então, eu sou formada em ciências contábeis, trabalhei muitos anos em instituições bancárias e a partir de um dado momento eu me dedico então exclusivamente à capelania, né? E as pessoas às vezes nos perguntam como a gente fala, como no meu caso eu falo que eu sou capelã hospitalar e hoje eu posso dizer para você que a capelania hospitalar ela está sendo muito chamada ao trabalho, até mesmo devido a esse tempo de pandemia, esse tempo de acolhimento e a visibilidade que a capelania hospitalar ela tem tido essa consistência. Eu posso dizer que muitas pessoas elas se admiram não nesta pergunta você faz a capelania e mais alguma coisa, mas no sentido, uau, você é capelã dentro de um hospital, isso assusta um pouco as pessoas pensarem que nós estamos nos colocando nas mãos de Deus para estarmos aonde as pessoas não gostariam de estar. Este é um dos grandes questionamentos que me fazem e por isso que eu volto a dizer que é por Deus e é para Ele todas as coisas. Interessante, eu estou na mesma linha da Cris. Quando eu falo para pessoas que não conhecem sobre capelania, a reação é sempre assim muito bem-vinda, de um espanto positivo. Como é que funciona a capelania na escola? É verdade, os alunos hoje em dia estão precisando tanto conversar, né? Então, assim, por isso que me angustia, às vezes, o fato de a gente não estar espalhado em todas as escolas ainda, porque eu vejo que nós somos bem-vindos. Claro, se a postura do capelão não é aquela de fundamentalista, de você pregar a tua fé, né? Se você realmente está preocupado com a pessoa do jeito que ela veio para você, né? Então, nós temos um campo enorme para agir dentro das escolas no Brasil. Mas a temática, sabe, capelania, eu posso dizer assim que eu fui muito privilegiada,
Por quê? Porque há muitos anos eu tenho o desejo de visitar pessoas que estão internadas em hospital. Deus colocava esse desejo no meu coração, de visitar enfermos, prestar assistência ali para os irmãos da comunidade local, né, da igreja local. E quando um dia eu parei, sentei, conversei com o meu pastor, falei, pastor, gostaria de conhecer o trabalho da capelania. Prontamente, ele me apresentou ao pastor Erickson Chagas, que por muitos anos foi o capelão aqui da nossa convenção. Então, eu sou grata a Deus, porque ele tem aberto portas em quais sentidos? De me apresentar para pessoas. Então, quando o pastor Ilquias Paim, ele me falou sobre o pastor Erickson, e o pastor Erickson me apresentou para uma gama ali de amigos, dos quais nós trabalhamos juntos, pastor Jusceli Julião, pastor Elion, Josiane Favoreto, né? São pessoas que têm feito um excelente trabalho e que têm dado uma visibilidade, porque por muitos anos a igreja, eu posso dizer, a igreja evangélica, ela se distanciou dos hospitais e hoje nós somos chamados a esta aproximação, uma aproximação de cuidado e uma aproximação de escuta. Então, esta questão da capelania hospitalar é algo que eu acredito que nós podemos, a partir de agora, dar uma nova direção, e a prova disso é esse convite que você nos fez, um podcast para tratar um assunto tão relevante. Essa enormidade de oportunidades que vocês têm, eu acho que uma coisa legal que a gente podia pensar agora um pouquinho, olhar para a função que a capelania tem em relação à igreja local, em relação às instituições cristãs. Porque um princípio muito forte é que Deus ele instituiu na Bíblia duas coisas: casamento e igreja. Tudo aquilo que parte de oportunidade ministerial precisa ser vivido a partir ou da instituição do casamento ou a partir da instituição da igreja. E capelania, e agora vocês estão aqui exatamente para isso, né? Me dizer o quão errado eu posso estar nisso. Capelania deveria ser da mesma maneira, a partir da igreja e a partir do casamento, né? Mas no caso da capelania, a partir da igreja, né? Como vocês olham para esse relacionamento que a igreja tem com a capelania? Ótima pergunta. A escola não é uma igreja e nunca vai ser uma igreja. Mas se a capelania ficar restrita a ela perde muito da sua função. Ela fica paliativa, né? Você passa a mão na cabeça da pessoa muitas vezes e não leva ela adiante. Nesse sentido, a experiência que eu tenho nessa escola onde a gente trabalha, o ano passado desenvolvemos um programa que se chama Programa Herança e Presença, olhando para o passado e o presente, né? E nós tentamos agora criar situações que aproximem a igreja da escola, que tragam personagens da igreja para dentro da escola e personagens da escola para dentro da igreja. Nós temos algumas igrejas mantenedoras próximas a nós, isso também é importante, que a igreja que vai apadrinhar essa escola seja próxima fisicamente, tenha um salão de esporte, tenha algo que possa oferecer, né, para o capelão, e o capelão passa a ser uma ponte. Ele vai fazer essa comunicação, ele vai chegar e vai dizer para o seu pastor, pastor, eu tenho aí a necessidade de uma visitação, você consegue me ajudar? Ou ele chega para o seu líder de jovens e fala, olha, estou discipulando uma pessoa aqui, mas eu não tenho tempo para isso, você não quer fazer amizade e caminhar junto, né? Então, grupos de oração, você tem muitas senhoras que têm o dom, a vontade de orar, convida ela para entrar na sua igreja, na sua escola e fazer um grupo de oração lá dentro, para que os alunos vejam que tem pessoas indo lá orando pela vida deles, né? Então, as possibilidades de intercâmbio são muitas e o capelão precisa fazer isso, ele precisa enxergar essas possibilidades e ser a ponte, ser o comunicador entre escola e igreja. Nós temos algumas oportunidades de servir quando nós pensamos nesta dinâmica igreja-hospital. Por exemplo, hoje na capelania hospitalar, e vou falar da realidade da qual eu tenho acesso, né? Que é o projeto que nós estamos implementando, ligado à Convenção Batista Paranaense. Então, na nossa convenção, nós temos hoje um trabalho de capelania hospitalar, onde ele contempla
música e oração. Então vamos supor que na sua igreja local você tem um grupo de serenata que gostaria de cantar no hospital. Então nós podemos colocar à disposição música e oração. Neste projeto nós temos também projetos de acolhimento a mamães e bebês, porque muitos bebês ainda nos dias de hoje, eles vêm ao mundo sem a roupinha para ir para casa. Então nós temos kits de bebês, onde nós visitamos as mamães, oramos com ela, deixamos ali a palavra de Deus e também presenteamos com kit de bebê, onde muitas senhoras têm doado material, doado casaquinhos. Isso nós podemos colocar na equipe solidária, na equipe social. E nós temos também, Tiago, a parte de prevenção e conscientização. Então, a medicina no Brasil, ela é baseada numa medicina curativa. Quando a pessoa sente a dor, ela procura um hospital. E quando nós olhamos para a capelania hospitalar, nós não precisamos ser apenas curativos, nós podemos ser preventivos. Preventivos como? Falando nas nossas igrejas sobre campanhas de prevenção que fazem parte aqui aos programas do SUS. Nós podemos conversar nas nossas igrejas também sobre inúmeras formas de estarmos aí conversando sobre com o jovem, o adolescente. Um tema, por exemplo, que está tão em alta, que seria dizer não ao aborto. Biblicamente, nós dizemos não ao aborto, mas eu acredito que nós podemos dizer não à gravidez indesejada, nós devemos dizer não a diversas práticas fora dos princípios bíblicos. Então, a capelania, ela pode sim auxiliar a sua igreja local em práticas de prevenção, ensinando o que a Bíblia diz. Então, nós temos a Bíblia, que é o nosso manual. O que o nosso manual diz sobre como nós devemos nos relacionar? Então, a igreja relevante é a igreja que impacta a sociedade no qual ela está inserida. Que nós possamos ter uma capelania preventiva de conscientização, de práticas cristãs, para que a gente possa viver na prática. Então, além do capelão que tem acesso a visitar o hospital, credenciado ao hospital, nós temos visitadores, músicos e uma rede de pessoas que prestam esse suporte, incluindo os intercessores também. Deixa eu pegar um gancho dessa prática que vocês já têm começado a falar, né? Por exemplo, as oportunidades de a igreja se envolver com a capelania e o quanto a capelania depende da igreja, né? Como que se dá agora, num âmbito mais pessoal, como que se dá a prática da capelania de vocês, né? Qual é a rotina da Karine? Qual é a rotina da Cristiane? Como que vocês fazem? E talvez seria legal, com algumas das coisas que vocês têm feito, talvez até basear um pouquinho os princípios de por que vocês têm feito o que vocês têm feito na prática da capelania de vocês. O que é o dia a dia de um capelão, né? Eu agora, no momento, estou mais na coordenação, então é organizar todas essas atividades, né, que eu falei que é a visitação, o aconselhamento, revisar o material de ensino bíblico. A gente está trabalhando bastante isso na nossa escola, que é atualizar, essa palavra está meio perigosa ultimamente, mas atualizar o nosso material didático do ensino bíblico, né? Mas assim, o dia a dia de um capelão é andar pelos corredores. Andar pelos corredores, você vai enxergando as necessidades, seja do seu professor, porque o capelão ele é uma pessoa que tem que ter esse feeling que se chama dom, esse feeling que se chama vocação para os que são cristãos, né? Que é a ação do Espírito Santo na nossa vida, enxergando o sofredor, enxergando aquele que tem necessidade. Então, muitas vezes a orientação nos encaminha esses alunos, quando ela percebe que o aluno, o problema dele vai além da parte acadêmica, vai além da parte emocional, então ele nos encaminha o aluno, a gente conversa e o aconselha. Muitas vezes nós vamos ter que encaminhá-lo sim para um psicólogo quando a gente vê que o problema dele não é espiritual, então a gente faz como se fosse uma triagem, né? Mas de um modo geral o capelão apresenta Jesus, apresenta a esperança em Jesus. Ele vai ao encontro daquele que ele enxerga nos corredores da escola. Claro que isso pode ser ampliado para familiares também, né? Quando a gente vai acompanhando um aluno há mais tempo e vai sentindo que a gente precisa dar um acompanhamento à família, nós fazemos isso também. Pensando aqui na rotina da semana,
Então, eu atendo demandas de solicitação. Então, chega para mim pedido de visita e eu vou até o hospital fazer aquela visita específica à pessoa que assim solicitou. Então, uma das minhas atividades é atender demandas de solicitação. Eu sou fixa em 3 hospitais aqui da Grande Curitiba. Então, por exemplo, sou uma das voluntárias da capelania do Hospital Erasto Gettner. Ali eu visito apenas a pediatria. Então, eu sou fixa na pediatria, visito nos corredores, leito a leito, criança e familiar, um a um, cama por cama, vamos dizer assim, né? E no Hospital do Cajuru, Universitário do Cajuru, aqui em Curitiba, eu sou uma das voluntárias, faço parte ali do grupo da pastoral e ali eu visito pacientes que estão internados normalmente há mais de 20 dias. Então, nós temos o censo de permanência e eu faço um trabalho continuado com esses pacientes. Então, nós temos pacientes que estão internados há mais de 20 dias, há mais de 100 dias, por exemplo, e ali eu faço um trabalho específico com esses pacientes e demais solicitações que chegam por parte dos psicólogos, solicitações dos médicos. No Hospital do Rossio, em Campo Largo, eu sou fixa ali em uma das UTIs. Então, eu sou a capelã de uma UTI e toda semana, quando eu estou ali, os médicos me passam a lista de pacientes que eles gostariam que recebessem as visitas. A parte de enfermagem também nos passa uma solicitação e eu visito box a box, um a um. Então, são visitas individuais, eu e o enfermo, né, e o paciente, onde a gente pode conversar sobre o amor de Deus, compartilhar, né, suas aflições, nós oramos, nós temos a Bíblia Sagrada, por isso a importância da Bíblia, né, a importância da oração e a importância, Tiago, do capelão ter uma vida de oração e de comunhão com Deus, né? A nossa vida ela é baseada de joelhos, não é em pé. Né? Bonitos são as fotos que nós tiramos e postamos nas redes sociais, mas o capelão ele vive no vale, é no vale que o salmista fala, que é o vale da sombra da morte algumas vezes, né? E ali nós precisamos do bom pastor que nos dirija, que nos oriente, que nos dê sabedoria para que a gente possa seguir da melhor forma possível esse ministério que o Senhor tem confiado a nós. Então o capelão ele faz a sua vida uma caminhada de joelhos, de oração e pedindo direção e aprendendo cada dia na Bíblia Sagrada, para que a gente possa seguir este compromisso e esta vocação dada por Deus. Amém, Cris, é isso mesmo. Eu já vou engatar aqui, Tiago. Espera aí você. Eu lembro nos primeiros anos de capelania, eu me sentia assim bem aflita, né? Porque você vai ouvindo, até que um dia eu escrevi um texto para mim. E nesse texto eu colocava cada dia na presença de Deus e dizendo: Deus, você vai à frente, eu convido a presença do Espírito Santo agora a tomar conta, né? Eu desconecto da Karine, daquilo que eu gostaria de falar, e eu escrevi isso, e aí todo dia que eu ia começar a fazer a capelania, eu lia aquele texto para mim antes, para tomar a consciência de que não era eu, mas que era Deus através de mim naquele momento, e aquilo também foi um aprendizado bem importante. Tiago, acho que a gente podia falar da historinha lá da capelania no Erasto, o que você acha? No Erasto Gettner. Antes de começar a nossa gravação aqui, a Cris estava me contando que ela trabalha então no Erasto Gettner, no hospital, e a minha primeira experiência de estágio, há 20 anos atrás, quando eu fazia o curso de musicoterapia, eu fiz no hospital faz a conta, Erasto. A Karine há 20 anos atrás estava fazendo estágio, então só fazer a conta. Tem Se ela começou já. a faculdade com uns 18 e há 20 anos ela estava no estágio. Exatamente, faço as continhas para saber quanto eu tenho. Ai, Tiago. Enfim, aí eu estava fazendo esse estágio e achando assim que eu ia viver daquilo, né? Estava no último ano de musicoterapia e amava crianças, amava música, né? Como musicoterapeuta, mas eu cheguei ao final daquele ano acabada emocionalmente, acabada com o meu estômago, porque eu não tinha condições emocionais de lidar naquela época com aquelas dores, né, com a perda de crianças, com o vínculo que eu fazia e tinha que
deixar, porque a criança não estava mais lá, né? E a Cris falando que é isso mesmo, Karine, é assim. E por isso a gente tem dons específicos, né? E eu, depois daquele ano de estágio, eu fui para a área de educação. Então, como eu comecei com música, depois fui para musicoterapia, eu voltei para o ensino, né? Porque eu sabia que a minha vocação estava mais para o ensinar do que para fazer terapia, né? Então é bem importante a gente que trabalha com capelania, seja ela qual for, né? Presidiária, que a gente sabe que tem outras capelanias, militar também. Você tem que fazer parte daquele contexto. Você tem que fazer parte da cultura daquele lugar que você está. Aquele ambiente tem que ser um ambiente confortável para você. Eu lembro de vezes cantando para pacientes em estado terminal que eu tinha que pedir, espera um pouquinho que eu tenho que sair. E aí eu ficava zonza, eu quase desmaiava. Então eu tinha certeza que aquele não era o meu ambiente, né? Mas Deus precisou me levar até lá e mostrar, ó, não é teu ambiente aqui. Então é bonito depender de Deus. Se a gente tivesse que linkar agora, elencar, né? Contar algumas. Porque quem está ouvindo a gente, às vezes super se identificou com a capelania e talvez não teve a experiência, como a Karine acabou de dizer, né? E muitas daqui, a Cristiane também deve ter vivido, de ir num ambiente hospitalar e se deparar com as dificuldades de ser um capelão. Mesma coisa na escola, as dificuldades que podem acontecer lá de ser capelão na escola, né? Se vocês tivessem que contar um episódio marcante na história da capelania de vocês, que vocês carregam com vocês, de muita frustração, tristeza, de dificuldade na capelania, mas também fazer um contraponto de um episódio que vocês carregam como a beleza de se fazer capelania. Eu posso dizer que um dos grandes desafios, às vezes, que nós enfrentamos é no dilema de lidar com a dor, né? O sofrimento ele é único. E o sofrimento, ele é algo que nos afeta. As pessoas às vezes nos perguntam, mas o capelão também chora? Às vezes o capelão chora, né? Às vezes o capelão chora indo para casa. E eu me lembro o dia que houve o convite para eu fazer parte, né, da equipe de visita ali do Hospital Erasto Guertner, né? O padre Elias me convidou, falou, não, a Cris vai fazer parte deste grupo de visitas, que eu entrei no carro e pensei, Senhor, tu confiasses a mim os pequeninos, e isso é uma grande responsabilidade, né? Isso é algo que nos move, nos comove, né? É uma responsabilidade muito grande, você está lidando com a criança e sua família em seu momento que para muitos talvez seja o pior momento de dor e de angústia de suas vidas. E neste momento você precisar e ter a condição de lembrá-los que Deus está em todos e que existe alguém que ama o seu filho, que ama a sua criança mais do que você, esse alguém é Deus. Você falar sobre esse amor de Deus e que nada nos separa desse amor, conforme Romanos 8, né, nos fala. Esse é um caminho que muitas vezes é difícil de nós seguirmos, que a gente precisa da direção de Deus para trilharmos, né, o caminho do seja feita a sua vontade. É um caminho muito desafiador. E eu posso dizer para você que esse é um dos grandes dilemas, por isso que a gente precisa diariamente pedir a direção de Deus. E algo que eu compartilho é que em uma das visitas, em uma das minhas UTIs, né, a paciente estava em estado muito grave, ela havia perdido o seu bebê. E ela disse para mim, eu falei para ela, olá, eu vim visitá-la, saber como você está, e ali eu me apresentei, e ela disse para mim, eu sei por que você está aqui porque eu preciso de oração. E essa paciente, após 2 dias, ela veio a óbito. Então, é uma grande responsabilidade, em contrapartida, é um grande privilégio, né? Porque Deus, no tempo de hoje, tem chamado pessoas. Nós não estamos no mundo a passeio, eu tenho uma palestra sobre isso. Eu não estou a passeio, eu preciso compreender para que eu fui chamado e fazer a diferença. Seja eu um médico, um enfermeiro, um professor, independente da área, que eu possa fazer a diferença ali e ser instrumento de Deus para abençoar quem está ao meu redor. A gente tende, né, a contar as histórias mais dramáticas,
né? E às vezes talvez até a parte difícil da capelania, mas ela tem partes muito gratificantes. É muito, muito lindo trabalhar com vidas. E na capelania escolar, o nosso objetivo maior é que a pessoa venha encontrar Jesus, né? Que ela seja salva. Mas esse é o nosso desejo e talvez não vá ser o desejo do seu aluno. E nesse sentido eu tenho uma experiência muito interessante com um aluno que eu acompanhei do 6º ano até o 2º do ensino médio. Era um menino extremamente complexado, não falava em público, cheio de medos, receios, e na medida que os anos foram passando, e a confiança que ele foi tendo, né, em mim como capelã, a gente foi trabalhando essa questão do medo de se expor, então eu ajudava ele a falar em público, depois a trabalhar com os fantasmas dele em relação à família, ao relacionamento com os pais, e foi uma caminhada, assim, tem muitos detalhes na história, mas sempre apresentando Jesus e falando, olha, uma hora você vai precisar decidir, você está ouvindo a verdade durante esses anos todos, uma hora você vai chegar e ter que dizer sim ou não para essa verdade, né? E ele saiu da escola o ano passado, e ele falou assim, Karine, eu não consigo ainda confessar Jesus como meu Salvador, mas essa escola nunca vai sair de mim. Eu estou saindo da escola, mas a escola não vai sair. Então eu creio que a seu tempo, né, esse menino vai encontrar Jesus ainda. Então a caminhada é longa de um capelão. A gente não pode olhar o aqui e agora. Tem uma outra aluna que tinha mutismo e ela também não conseguia se expressar. A gente tem muito isso em escola, alunos com muita dificuldade, bloqueios. E ela tinha mutismo, então ela não falava, mutismo seletivo, você escolhe algumas pessoas. Então foram alguns encontros até essa menina confiar em mim e ela começou a conversar comigo. E nós fizemos um trabalho até que um dia essa menina conseguiu ler uma poesia na frente da sala de aula. Eu estou resumindo anos, né? Mas quando eu olho para uma situação dessa, eu falo, Deus, obrigada, porque através da capelania escolar, a gente ajudou uma menina, olhando para o integral. O que eu queria é que ela fosse salva, mas eu não tenho o poder de salvar ninguém, eu só posso falar da salvação, mas além disso eu estou preocupado com ela como ser humano, se ela fala, se ela se expressa, se ela está doente, se ela sabe se relacionar. Então a visão de um capelão, ela é mais do que apenas, né, o pregar Jesus propriamente dito, entre muitas outras histórias. Difícil escolher uma só, Tiago. Eu acredito que a gente observa o ser humano, né? A gente está lidando com gente, então nós estamos olhando o ser humano de forma integral. Como que esse ser humano está? Por isso que quando eu conto essa história, né, que um dia eu fui fazer a visita e as enfermeiras falaram, ai, que bom que vocês estão aqui, porque esse bebezinho, ele não tem a roupa. Para a gente ainda é assustador. Uma criança vir ao mundo e não ter uma roupa. Algo que acontece bastante no hospital, pessoas que vivem vulnerabilidade de rua, né, moradores de rua, são atropelados, sofrem ali acidentes ou vítimas de arma de fogo, que não têm a roupa para ir para a rua novamente. Então, algo que nós solicitamos e que muitas igrejas são parceiras, doação de roupa masculina, principalmente calça e bermuda. Então, essa é uma realidade que existe. É muito estranho nós pensarmos que a pessoa vai voltar para a rua, mas quando você fala de uma mulher hospitalizada, normalmente se tem uma vizinha, uma amiga, né, alguém que vai socorrê-la. Mas quando nós falamos do homem, existe ainda uma lacuna. Por isso que quando eu solicito, olha, preciso de roupa masculina, é pensando nessas pessoas, porque a assistente social, certa feita, me falou, o que eu não gostaria era de dar alta para uma pessoa que tenha que sair do hospital com a roupa, um avental hospitalar. Então a gente precisa dar, quando nós damos uma roupa, nós damos dignidade. Quando nós levamos o amor de Deus, nós levamos a palavra de Deus, ali a gente está expressando realmente, né? São gestos de amor. Quando uma equipe leva serenata, não é serenata, ali são expressões de amor compartilhando o amor de Deus. E assim nós vamos seguindo nessa missão. Interessante, cada um tem o seu gargalo, né, do acompanhamento e cuidado, né? Eu tive a oportunidade também de viver um período de ministério na capelania, né? Mas acho que vai muito de encontro ao sentimento de pastor também, que é quando você cuida de alguém,
no meu caso foi na capelania escolar, lá no Colégio Erasto também, Colégio Erasto Gärtner. Mas quando você cuida de alguém e você no processo de caminhada percebe que precisa do envolvimento de pessoas que estão em volta daquele que estava sendo cuidado. Só que como capelão, às vezes você não conseguia ter esse acesso, né? Então, no caso da escola, né, perceber que um processo de mudança de um aluno passava pelo processo de mudança dos pais. E você pensava que ali você era o capelão do aluno. E, embora tivessem ferramentas para, né? Lembro de uma criança do 3º ano que eu cuidava e que em um momento eu percebi que a única coisa que eu podia fazer era chamar ela na sala da capelania e montar Lego com ela. Porque a possibilidade de ela viver um sentimento gostoso de montar Lego em outro ambiente que não fosse na escola e na capelania era praticamente nula. Então, como capelão, fica aí a minha história aí de que não havia o que ser feito, não tinha pais para serem conversados, não tinha nem pais. E tinha que montar Lego, era brincar de Lego no horário de capelania. De fato, são histórias. E ali você personificou Jesus na vida daquele menino, porque Jesus sentaria com ele e brincaria de Lego. Quem está ouvindo a gente ou está completamente desesperado para se envolver com a capelania, ou está completamente desesperado dizendo, ainda bem que o meu ministério, o meu chamado é outro. Mas se a gente tivesse que dar algumas dicas, né? A gente falou várias, né? Se a gente for voltar um pouquinho nas nossas falas, vocês falaram diversas orientações sobre a prática da capelania. E se vocês tivessem que ser bem intencional agora, vocês tivessem que falar para alguém que querer se envolver com capelania, ou até para um líder eclesiástico, né? Um pastor, alguém responsável por uma organização cristã que deseja participar mais desse processo de capelania ou de um ministério com capelania. Que dicas vocês dariam para essas pessoas? Olha, a primeira dica que eu daria é se envolva com a sua igreja local. É a mesma dica que nós daríamos para um missionário, né? Pessoas querem ser missionárias na África, mas não conseguem ser missionários na sua igreja local. Então vamos partir da igreja local, se coloque à disposição do seu pastor, do seu líder na sua igreja local, né? Ore, peça a direção de Deus, procure o seu líder, converse com ele sobre esse interesse que você tem de conhecer mais sobre a capelania. Uma outra alternativa também, que vai seguindo uma trilha, procure conhecer, faça boas leituras sobre o tema. Nós temos hoje no nosso país inúmeras instituições que dão cursos sobre capelania. Estes cursos eles vão te ajudar a dar uma base de conhecimento. Aqui na nossa faculdade, na Faculdade Teológica Batista do Paraná, nós temos um curso de capelania hospitalar. Ele é um curso que você, mesmo que não tenha teologia, você pode fazer, ele é um curso de extensão. Outra dica que eu dou também para você vamos supor que você está numa realidade onde não tem nenhum serviço de capelania. Você pode entrar em contato. Eu estou nas redes sociais, Cristiane da Costa Lima, tanto no Instagram quanto no Facebook. Entre em contato comigo que eu posso também dar algumas dicas sobre elaborar projetos. Às vezes nós chegamos no hospital e nós dizemos que nós queremos fazer capelania. Mas o que é capelania? Qual serviço você deseja prestar nesse hospital? Então é importante nós partirmos de um projeto. Neste projeto nós precisamos ter uma pessoa qualificada, né, para estar assumindo a frente deste projeto, e nós vamos juntos construir o serviço que a sua comunidade local deseja oferecer para este hospital. Vamos supor que você está falando de uma cidade onde possui um hospital, você pode entrar em contato então com este hospital, com este projeto. Se na sua cidade possui apenas postos de saúde, a capelania hospitalar pode ser colocado também à disposição do posto de saúde. Então, o melhor caminho ande junto com gente que faz esse trabalho, né? Procure pessoas, procure conhecer pessoas, converse sobre o tema e, como eu disse no início, comece servindo onde você está hoje. Comece servindo onde você está hoje, busque conhecimento e peça que o Senhor te dê direção sobre qual trabalho você vai se aproximar. Às vezes Deus está chamando para ser capelão da própria casa, né?
o capelã da própria casa, né? Antes de ir fazer capelania em outros lugares. A Cris estava falando de andar junto, achei muito interessante a ideia, né? Do capelão, ele está trabalhando e você tem interesse nisso, começa a andar junto, começa a olhá-lo, começa a ver se é isso mesmo, né? Eu diria que na capelania escolar é importante que, além, claro, de você ser uma pessoa fiel na sua igreja, ser uma pessoa comprometida com Deus, né? Isso é pré-requisito, isso é a primeira coisa, a gente já parte do ponto de que isso é óbvio. A segunda coisa, eu acho que para a capelania escolar é importante que seja professor. Eu acho que você estar dentro de um universo e não ter o contato com o dia a dia do professor te distancia daquela realidade, do trampo que é ser professor, né? Do trampo que é ser aluno. Então, você conhecer essa realidade facilita a vida do capelão depois. Acho que o capelão escolar precisa ter habilidades interpessoais, importantíssimo ele ser uma pessoa que se relacione bem com pessoas que ele gosta, com pessoas que ele não gosta, né? Então ele precisa ser uma pessoa com bastante habilidade, bastante tratada por Deus já nesse sentido, né? Porque ele vai receber pessoas tão diferentes numa sala dos professores, né, Tiago? Você tem tanto tipo de... Tiago fazendo sinal da cruz aqui. Você tem tantas espécies de pessoas ali, são pessoas críticas. O professor, de um modo geral, é um ser humano mais crítico, ele precisa ser, né? Então, também, para ele aceitar o seu trabalho de capelania, você tem que ter muito jeitinho, né? E eu acho, assim, que o professor, ainda para terminar, o capelão escolar, ele precisa entender a cultura daquela escola. Eu faço parte, então, do Colégio Erasto Gärtner, não é hospital, é Colégio Erasto Gärtner mesmo, e somos de uma fundação menonita, né? Então nós temos 5 igrejas mantenedoras, as igrejas menonitas. Não é seita, gente, menonita é uma igreja protestante, Anabatista. Estamos aí em parceria com os batistas lado a lado, né? Tirando os armenianos e calvinistas que nos separam, fora isso somos todos irmãos. Então, aí eu até me perdi agora, porque isso aí é uma brincadeira bem, bem básica de todo teólogo. O que importa é que um dia a gente foi um só, daí a gente decidiu. Depois a gente dividiu um pouco, né? Mas então, assim, estava falando de entender a cultura da escola, entender o que é ser uma escola menonita, o que significa. Menonitas geralmente são pessoas de uma cultura onde o trabalho é muito valorizado, onde a seriedade, onde a organização, né? Então, são detalhes, a gente está rindo, né? Porque eu estou falando e o Tiago está fazendo nuvenzinhas na cabeça dele, eu imagino. Mas, enfim, entender a cultura da escola é algo bastante importante. Se eu estou numa escola batista, se eu estou numa escola presbiteriana, se eu estou numa escola menonita, ou se eu estou numa escola secular, a partir do momento que o capelão entende, aonde ele está inserido, ele vai ter mais facilidade de se comunicar, né? Então, acho que é por aí. Que privilégio ter vocês junto com a gente. É um privilégio também falar de capelania. Primeiro porque é uma paixão do meu coração, é algo pessoal que envolve muito daquilo que acredito como parte do meu ministério. Então fico feliz de poder trazer essa visibilidade a esse assunto tão importante no ambiente do cristianismo, mas também fico feliz pela qualidade com que vocês têm exercido o trabalho de capelania de vocês. Vamos dar um tchau, uma saudação final aí. E vocês podem, se vocês quiserem, vender o jabá de vocês, tá bom? Pode vender me segue lá no Instagram, vende o livro, tá bom? Mas é isso daí. Vamos dar as considerações finais, um tchau, tá bom? Joia, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, o prazer de conversar sobre algo que é a nossa paixão, né, Cris? Quando a gente fala de algo que a gente gosta, os nossos olhos brilham, é muito gostoso. E sim, eu vou aproveitar e deixar aí não é um livro por enquanto, mas o meu trabalho, a minha dissertação agora terminando o mestrado, é sobre uma abordagem para o ensino religioso em escolas confessionais. Eu acho que para quem se interessa por esse tema, vai valer a pena. Quando eu estou escrevendo, eu estou pensando não em produzir algo para mim, algo
só academicamente que vai fechar, né, no livro e deixar guardado, mas algo que possa nos ajudar como escolas confessionais a levar o amor de Jesus através do ensino bíblico prático, atuante nas nossas vidas. É isso, um grande abraço, contem comigo, precisando de alguma coisa, mais informações sobre a capelania escolar, e se eu puder auxiliar, estou à disposição. Eu me coloco à disposição das igrejas, à disposição das pessoas que nos ouvem para conversa. Eu sou missionária de missões estaduais e eu posso aceitar, se assim vocês desejarem, me convidar para uma pregação domingo à noite, domingo de manhã, quarta-feira. Convida que nós vamos lá, compartilhamos do amor de Deus e compartilhamos um pouquinho do que Deus tem realizado na obra missionária no estado do Paraná, que é minha realidade. Deus tem agido de forma maravilhosa e neste tempo de tantos lutos, tantas dores, nós temos visto realmente que o nosso Deus, ele é Pai de misericórdia e ele é Deus de toda consolação. Quando o Martinho de Tours, que é o nosso precursor aí desta palavra, né, capelania, alguém que rasgou a sua capa e que cobriu um mendigo, né, lá na França, ele teve um sonho naquela noite, essa história da capelania que eu vou fazer questão de contar na sua igreja, quando você me convidar. Ele teve um sonho, e neste sonho era o texto de Mateus 25, quando fala: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava na prisão e fostes me ver. Nós somos chamados a fazer a diferença onde estamos. Não é possível que uma pessoa ficará sozinha. Não é possível que alguém ao nosso redor estará com fome, não é possível que alguém passará frio ao nosso lado. Então, o nosso chamado neste podcast é: abra os olhos e veja a necessidade ao seu redor. E se você deseja conhecer um pouquinho mais deste ministério, deste serviço, entre em contato com a gente, que será um prazer muito grande compartilhar de tudo isso que Deus tem feito, principalmente na minha vida, para levar a vida do próximo. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Talvez nos podcasts que a gente já gravou até agora, que você deve ter ouvido, esse foi o podcast em que os dois convidados mais se colocaram à disposição para ajudar, para caminhar, para conversar sobre o assunto. Então, de verdade, se você quer mais informações sobre capelania, vai lá no Instagram da faculdade e manda um direct pra gente, fala sobre qual assunto você quer, a gente faz questão de colocar você em contato de alguma forma com a Karine ou com a Cristiane, tá bom? Ou então, corre direto atrás delas, vai, procura o Instagram delas ou alguma rede social delas para vocês se comunicarem, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Karine. Obrigado, Cristiane, pela participação aqui com a gente. Obrigado a Fabapar por disponibilizar esse espaço para a gente conversar um pouquinho. Se você quer saber mais informações sobre a Faculdade Batista Paranaense também, você pode entrar no nosso site, procura lá no Google, você pode também procurar o nosso Instagram, nossas redes sociais, você vai ter informações lá sobre os nossos cursos, bacharel, mestrado, pós-graduações e cursos livres também, como esse da capelania, de aconselhamento que elas citaram aqui, que elas fizeram. Então, você pode ter mais conteúdo para você lá, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.